Oi, desculpe. Hoje eu vou falar qual é a religião do Cebolinha para vocês. Existem muitos vídeos no YouTube falando sobre religiões, islamismo, cristianismo, budismo, ateísmo, e existe muita polêmica em torno desses vídeos lá. E como esse canal é um canal que fala sobre mim, eu resolvi falar qual é a minha religião, falar a respeito da minha religião. Mas antes disso eu gostaria de dizer que a religião é uma coisa que traz muitos problemas, porque ela divide muito as pessoas a partir do momento que elas se tornam seitas, e essas seitas, cada seita tem os seus próprios mandamentos, que às vezes até fogem do livro sagrado. Então o que existe é muita discussão que nunca levam a lugar nenhum, porque na verdade cada ser humano tem a sua maneira de pensar, a sua maneira de crer, a sua maneira de viver a vida. E essas religiões costumam querer que essas pessoas se enquadrem na maneira como elas acham correta. Na verdade não é como elas acham correta, é como na verdade o líder ou a liderança dessas igrejas acham que é a maneira correta de que em cada ser humano, ou que cada ser humano tem que agir, se comportar em sociedade. E eles não conseguem entender a diversidade de pessoas, a diversidade de pensamentos, e a diversidade de esperança que as pessoas têm. Então essas seitas, elas tornam as coisas muito complicadas para as pessoas. E por isso mesmo é que atualmente eu não tenho nenhuma religião. Eu sou até um pouco contra algumas religiões, porque elas não fazem bem para as pessoas, elas são as grandes causadoras, ou foram as responsáveis pela maior parte das guerras que já existiram e que até hoje existe. Basta nós vermos a briga que existe entre muçulmanos e cristãos que dizem seguir o mesmo Deus. Há algum tempo atrás, acho, se eu não me engano, no País Baixo, não me lembro bem agora, teve uma grande briga entre católicos e protestantes, e muita gente morreu nessas guerras, muita gente sofreu, houve grandes perdas, até mesmo
o nazismo, que foi um regime social muito perverso. Eliminaram muitos judeus, e justamente porque eles acreditavam que os judeus eram responsáveis por toda a desgraça da Alemanha na época, e na verdade a Alemanha atravessou uma primeira guerra e ela perdeu a primeira guerra. Ela estava até ganhando no começo, mas depois a Alemanha acabou perdendo a segunda guerra, e o povo, a Alemanha começou a entrar numa grande recessão, e eles viam alguns judeus que estavam bem de vida tal, e culparam os judeus por muita coisa, ou alguma coisa assim, e eles aniquilaram, me parece que mais de 6 milhões de judeus, não sei se foi isso não. Mas tudo na verdade começou bem antes de acontecer isso, que a igreja, no princípio a igreja católica, achava que os judeus haviam traído Jesus, que foram os judeus o culpado da crucificação de Jesus Cristo, e eles sempre levaram esse estigma. Depois, quando houve a cisão, a divisão ou a Revolução Protestante, o Martinho Lutero tentou trazer os judeus para o lado dele, né? Tentou trazer para o lado do cristianismo, e como ele viu que os judeus não modificavam, que eles tinham a sua própria fé, a sua própria crença, ele começou a perseguir também. Foi onde o semitismo começou a ser maior. Eu já fui religioso, eu já tive uma religião, já fui evangélico, fiz parte da congregação cristã no Brasil, e eu lia muito a Bíblia, às vezes ficava quase 12 horas lendo a Bíblia, não ininterruptamente, é lógico, eu lia um pouquinho, depois parava, e foi com a leitura da Bíblia que eu comecei a questionar as coisas, porque antes disso eu era meio católico, né? Apesar de ter sido batizado Bom, eu era meio católico, e eu fui batizado na antiga Basílica de Aparecida do Norte, e mesmo sendo, na época eu não entendia muito de religião, eu acreditava com a pureza da alma, como se diz, eu acreditava assim, eu acreditava em Deus, e para mim aquilo bastava. E quando eu comecei no Evangelho, eu comecei a ler a Bíblia, e eu nunca consegui ler nada em versículos ou em partes, né? Eu nunca consegui ler nada em partes, e comecei a ler capítulos inteiros da Bíblia, livros inteiros da Bíblia, e isso começou a fazer com que eu pensasse sobre as coisas que estavam escritas ali. Há muita maldade no Velho Testamento, muitas guerras, muita luta de povos por causa de terras, e aquilo foi me levando a questionar se realmente a Bíblia era a palavra de Deus, já que eu acreditava em Deus. Mas a minha dúvida é: a Bíblia a palavra de Deus? Pode ser a Bíblia a palavra de Deus? Porque a Bíblia relata casos em que Deus age com extrema maldade contra o povo, e eu comecei a questionar: não é possível, deve ter uma outra fonte,
em que a gente pode encontrar um Deus que seja bom, um Deus que não exige que você acredite nele apenas por acreditar, sem que ele apareça ou demonstre para você que ele existe. E comecei a pesquisar outras fontes, li livros inteiros de Testemunha de Jeová, li livros espíritas, e todos eles, na verdade, eram baseados na Bíblia. Então, tudo que a Bíblia falava, eles falavam. A diferença é que sempre tentando justificar a Bíblia. Assim, eu cheguei à conclusão de que aquele Deus que havia na Bíblia estava muito errado e ele não podia existir, já que ele era considerado, já que a própria Bíblia relatava que ele era o criador de tudo. E quando você pensa em criação desse universo inteiro que existe por aí, dos planetas, dos sóis, das estrelas, da lua, da gravidade, você percebe que para haver uma criação dessa tem que existir muita força, muito poder e muita inteligência. E o Deus que tinha na Bíblia estava mais para um ser humano do que para uma divindade. E isso me fez questionar, isso me abriu os olhos, e eu comecei a ler mais conteúdos científicos, já que a ciência me dava melhores explicações sobre essas coisas. O problema da fé é que você tem que acreditar sem ter visto, sem nenhuma prova. Existem dogmas na igreja, e entre eles o dogma da fé é um dogma muito forte, e todo mundo sabe, dogmas não podem ser contestados. A ciência já é uma coisa muito mais bonita, mais bela, porque a ciência te dá uma explicação sobre as coisas funcionam, sobre como elas são, e ela cria teorias para explicar as coisas, e através dessas teorias surgem ideias para se fazer objetos, para se fazer um montão de coisas, né? Tipo assim, a teoria, a matemática de Einstein ajudou, a teoria de Einstein, né? Teoria da relatividade hoje é usada para GPS e navegação e outras coisas. E a ciência sempre diz uma coisa, o bonito da ciência é que quando uma pessoa escreve uma teoria, ela diz o seguinte, ela diz, não, os cientistas começam a verificar, a comprovar para ver se aquela teoria é válida. Então a ciência sempre diz, esta é a explicação, mas se você tiver uma outra explicação que caiba melhor, então não tenha pudor em jogar essa explicação fora. Aceite aquela explicação que realmente te ajude a entender como as coisas funcionam.
Eu sempre digo, eu não digo que eu sou uma pessoa, um ateu. Eu até sou ateu quando se trata de Deus, não acredito mais que Deus exista. Mas eu não sou um ateu cético. O cético, ele não acredita em nada, ele não admite nada. Tudo que não se pode enxergar para ele não existe. Deve ter cético que não acredite até que haja vida em outros sistemas estelares, né? Ou ateu que não acredita, que só acredita que existe essa vida, porque ele está vendo essa vida e ele tem prova de que essa vida existe, ou que as coisas terrenas que estão aqui existem. Eu sou ateu no que se refere a Deus, mas não sou cético, mesmo porque hoje existem teorias que falam de coisas que até há um bom tempo atrás ainda eram coisas tratadas pelas religiões, né? Como é o fato da teoria das cordas. Antigamente se falava que existiam 7 dimensões, que o universo era composto de 7 dimensões. No começo talvez os cientistas achassem isso uma balela. Hoje a teoria das cordas já admite a existência de 9 dimensões. Só é possível a teoria das cordas com a existência de 9 dimensões. Então, eu acho que existe muita coisa que nós não podemos explicar. E elas podem existir ou não, mas somente o tempo é que vai dizer se elas existem ou não. Eu vou morrer sem conhecer muitas coisas, vou morrer sem ver muitas descobertas, mas eu prefiro hoje ser humanista, porque as religiões só derrubam o ser humano, deixa ele para baixo, fazem tudo para acabar com ele. E no humanismo, o ser humano é tratado de uma forma mais respeitosa. Eu ainda vou fazer um vídeo a respeito do humanismo, mas por enquanto eu quero dizer que eu não tenho religião nenhuma, sou ateu no que se refere a Deus, não sou cético totalmente, porque eu não sou capaz de entender todas as coisas que existem, e existe muita coisa que eu não posso ver, e que eu, acreditando ou não nelas, elas podem existir. Então é isso aí. Obrigado.